Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro e no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o IPO da Vivara, código de negociação VIVA3 ou Viva3. Mas se você é novo aqui no canal, peço que deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e também os conteúdos parceiros que estão passando na tela. Temos vídeos sobre os mais variados assuntos relacionados ao mercado financeiro brasileiro, internacional e ainda questões políticas que possam envolver os referidos assuntos, os referidos temas, tá? Então, após a vinheta, vamos então abordar o tema deste vídeo. Amigos e amigas, tá? Muitos já falaram sobre esse IPO, tá? Da Vivara. Talvez você já tenha até visto um vídeo sobre este. Peço perdão se não pude fazer em tempo mais oportuno, mas aqui está o meu vídeo para falar aí sobre a oferta pública inicial de ações desta empresa, desta joalheria voltada para o mercado de luxo e com atuações aí para as classes A, B, né, pessoal com bala na agulha, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos falar aqui é que vai ser uma oferta tanto primária quanto secundária. O que isso quer dizer? Quer dizer que teremos novas ações sendo emitidas, estas aí pela companhia, né, a Vivara, e também teremos ações que serão vendidas por acionistas já da empresa, os quais não foram descritos aí nos avisos que eu tive acesso, tá? A menor parte, que são 18.894.662 ações, serão dessa oferta primária, e a secundária, 51.960.321 ações, o que vai constituir uma oferta base, tá? Os coordenadores dessa oferta aí são o Itaú, como líder, o Banco Merrill Lynch, o Bank of America, o Banco Múltiplo, né, esses vários nomes que ele possui, como agente estabilizador, que a gente vai explicar ao longo desse vídeo, a XP e o JP Morgan, banco de investimento estrangeiro muito famoso, tá? Ele tem base, esse IPO, num protocolo aí que foi feito uma GE, onde isso foi aprovado, né? Eles têm uma Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada e no dia 15/8, e foi então comunicada a CVM no dia 19/8, registrado na Junta Comercial aqui de São Paulo, a JUSCESP, e também publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, tá? Por que Estado de São Paulo? Porque a Bolsa é paulista, só por este motivo, tá bom? Além disso, estes coordenadores da oferta também vão fazer esforços para colocar as ações da empresa na Bolsa de Nova York, tá? Além destas ações, a empresa ainda pode aumentar em 20% e emitir aí mais 14.170.996 ações, tá? Isso aí até a data de início, que é o dia 9/10. Bom, então a oferta base aqui tem essa primária e secundária que eu falei, deve ter passado na tela em algum momento, pode ser aumentada em 14 milhões, que vão ser consideradas aí essas ações adicionais, e ainda pode haver um lote suplementar, e agora a gente vai explicar essa questão aí do agente estabilizador. Basicamente é o seguinte, IPOs podem ter agentes estabilizadores ou não. Quando não se tem agente estabilizador, eles definem o preço, o book build, né, aquela consulta ao mercado, e aí a ação passa a circular na bolsa, onde cada um compra, vende de acordo com seus interesses. Neste caso vai ter um agente estabilizador que é o Merrill Lynch, onde ele pode comprar e vender ações por um prazo de 30 dias, ele também tem prioridade, de forma a manter o preço estabilizado, ou seja, evitar altas absurdas ou quedas absurdas, né? Talvez altas sejam boas para a empresa, mas pelo menos quedas não seriam. Tá? Então, dentro desse prazo de 30 dias aí, a contar do dia 9 ou 10, a depender da sua avaliação do contexto lá, ele pode exercer, o Merrill Lynch, o direito de comprar essas ações de um lote suplementar que é 15% acima dessa oferta, ou seja, 10.628.247 ações, tá? No todo, em parte, pagando em vista ou parcelado. Então, no prazo de 30 dias do começo aí da circulação das ações, o Merrill Lynch pode circular aí algo em torno de 10 milhões e meio de ações, que é um volume considerável e pode sim impactar no preço, tá? Para ele fazer isso, ele tem que entrar em acordo com os demais coordenadores da oferta, lembrando, Itaú, XP e JP Morgan, e eles têm que anuir
com relação a isso até a fixação do preço, que vai ser por book building no prazo do dia 8/10. Então, havendo acordo por parte desses coordenadores, o Merrill Lynch pode fazer essa circulação, compra e venda de ações no valor de 10 milhões para justamente estabilizar o preço, evitar aí grandes flutuações. Como já falamos, o procedimento de fixação do preço é por book building. Vão consultar aí investidores, institucionais, profissionais, lá fora, grandes gestores de fundos, e aí vão chegar a um preço, né, que tem aqui uma margem, a gente vai falar, mas eles vão definir, e pode ser definido até fora dessa margem que foi mostrada. Tá? É de praxe falar isso aí, mas nunca é demais. Não há distribuição parcial. Se por acaso restarem ações que não forem adquiridas, a oferta está cancelada. Isso é pouco provável porque eles têm um sistema de contrapesos aí. Basicamente é o seguinte: a gente vai ter vários tipos de oferta, né? Tem a oferta institucional, oferta private, que é para investidores diferenciados, oferta de varejo com lock-up e a oferta comum. E eles vão seguir uma sequência, né? A oferta de private, se não for cumprida, vai para o varejo lock-ups, do varejo lock-up para o varejo comum, do varejo comum, se não quiser, vai para o institucional. Então, assim, e o institucional, basicamente, ele provavelmente quer, né? E ainda se esse institucional não quiser, a garantia firme de liquidação, que a gente vai falar mais para frente. Então é um aviso de praxe, mas a possibilidade disso acontecer é muito pouco provável. Mas se eventualmente acontecer, o dinheiro dos investidores vai ser devolvido aí sem acréscimo, com eventuais custos que forem feitos em D mais 2 ou 3 dias úteis. Bom, como já falamos, vai ser para investidores comuns, tá? E institucionais. Tá? Vamos nos focar aqui nos investidores comuns, que somos nós. A oferta da ação vai ser do novo mercado, então só vai ter Viva 3, não terá Viva 4, Tag Along 100%, Free Float entre 15% e 20%, uma maravilha, sem dor de cabeça, pelo menos com relação à governança. As empresas estão adotando esse método, a maioria, né? Então você não vai ter dor de cabeça com a Vivara nesse sentido. Então vamos lá. Para os investidores não institucionais, que aí você inclui o segmento private, o varejo lock-up e o varejo comum, vão ser reservadas aí algo em torno entre 10% e 20% das ações. Ou seja, 90% a 80% das ações vão ser aí alvo da oferta institucional. Então pode ver que o grande dinheiro mesmo, o dinheiro diferenciado, vai continuar na mão dos grandes investidores. Mas não é uma participação tão pequena. No mínimo 10%, no máximo 20% das ações vão ser disponibilizadas para esses três setores. E como vai funcionar isso aí? Temos então, desses 10% a 20%, você pega ainda 10%, ou seja, se forem 20%, tá? No máximo 10% vai para o private, os outros 10% vai para o varejo, entre o varejo lock-up e o varejo comum, tá? Como é que é essa questão do segmento private? O private é para investidores que tenham dispostos a investir entre R$1 milhão no mínimo e R$10 milhões. Não, Bruno, mas isso aí seria um investidor institucional? Não, né? Seria uma pessoa com bala na agulha, mas não institucional, não relacionado ao mercado financeiro. Você deve conhecer pessoas ricas que não têm relação com o mercado financeiro necessariamente. Então o segmento private não é para a maioria de nós aqui, né? Não é para o grande público, é para essa galera. Então 10% é para esse povo aí, tá? E eles têm um lock-up de 120 dias ao contar do dia 9/10. O que é o lock-up? Depois que eles entrou aí por essa oferta private, ele não pode nem vender, nem alugar, nem dar como garantia, nem sumir com as ações pelo prazo de 120 dias. Então esse camarada aí que vai fazer o investimento pelo segmento private vai ficar com essas ações por pelo menos 120 dias, o que é um sinal de que você tem um pouco mais de segurança para investir, porque pelo menos esse cara não vai vender, embora o agente estabilizador possa vender, tá? Já na oferta de varejo, ela desmembra mais um pouco. Tá confuso, galera? Reveja a parte dos vídeos, eu vou tentar botar gráficos na tela, porque realmente são bastante detalhes, mas não tem como simplificar, vai revendo aí. Então, da oferta de varejo, como a gente falou, tem dois tipos, tem a com lock-up e a sem lock-up. Na hora de você escolher, que eu acho que a grande maioria de nós vai fazer
quem tiver interesse na oferta de varejo, ela tem um mínimo de R$3.000 do investimento e um máximo de R$1 milhão. Então, eu acho que é a oferta que atende a nós. E aí você, na hora de escolher, você escolhe se quer com lock-up ou sem lock-up. Se você escolher com lock-up, você também vai ficar proibido de vender, alienar, dar como garantia suas ações pelo período de 45 dias. Um período bem menor, mas por óbvio você também é um investidor muito menor em relação ao segmento private, falando em montante financeiro, tá? E este aí, ele vai ter algumas peculiaridades, que é o seguinte: se desses 10%, ou seja, da oferta de varejo já são 10%, olha que confusão, só para recapitular, 10 a 20% para os não institucionais, 10% para o private, desses os outros 10%, né, no máximo, né, porque pode ser menos, para a oferta de varejo. Da oferta de varejo você pega aí, tá resguardado 10% para essa galera do lock-up. Então, se você quiser fazer com lock-up, você tiver até 10%, você está garantido, tá? Desde que a demanda seja 5% nessa modalidade. Se a demanda for de mais de 5%, aí a Vivara, né, os coordenadores da oferta, vão decidir de forma discricionária se você vai participar ou não, pelo menos no lock-up varejo, tá? E os outros 10% estão assegurados aí para oferta simples do varejo, for 5% atendidos e 5% é discricionário. Ô Bruno, não estou entendendo muito porcentagem e tal. Vou tentar simplificar porque realmente é confuso. Basicamente é o seguinte: da oferta de varejo, que é no caso 10%, né, daquela oferta que a gente falou dos não institucionais, pelo menos 10% dessa, ou seja, 10% de 10% dá o quê? 5%? Depois eu boto na tela aí o que é 10% de 10%. Tá? Vai para esse varejo simples, que é a galera que quer comprar simplesmente, participar da oferta sem lock-up. Sendo atendida essa galera aí, ou seja, pelo menos 5% dessa galera, aí beleza, todas as outras porcentagens dentro do limite que forem pedidas vão ser atendidas. Caso não sejam atendidas, primeiro serão atendidas essas e depois as outras dentro do varejo. O segmento private é a parte. Confuso? Para caramba, tá? É difícil até simplificar para os senhores, tá bom? Eu vou tentar deixar alguma coisa na tela para ajudar, mas se você não entender, veja novamente essa parte quantas vezes forem necessárias ou deixe algo aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar esclarecer melhor. Beleza? Aqui tem um outro detalhe: o investidor ele pode aderir simultaneamente à oferta private ou oferta de varejo, tá? Ou até oferta de varejo lock-up. Então, vamos dizer, um cara com bala na agulha e resolva: eu quero participar da minha oferta private, mas também quero fazer varejo com lock-up e quero fazer o varejo simples. Ele pode, tá? Ele vai lá, vai fazer 3 ofertas, respeitando os valores mínimos e máximos, e vai discriminar, tá? Por óbvio, ele vai ter que fazer em formulários diferentes, senão vai haver confusão. E para nós, por exemplo, também é possível você participar de uma oferta com varejo com lock-up, uma oferta varejo simples. Você faria 2 formulários, preencheria lá, botaria o valor que você quisesse dentro dos mínimos e máximos e faria então uma com varejo e outra com varejo com lock-up. É livre, só que em formulários separados para não dar essa confusão. Tá? Por óbvio, nem o investidor do segmento private, nem do varejo lock-up vão participar do book building, que é a fixação do preço. Senão, óbvio, né? Vou colocar o preço lá embaixo, porque aí eu vou ganhar mais ações e depois a ação sobe. Então, até por não haver um conflito de interesse, ninguém que vai ser ofertante, tá, vai participar da fixação do preço. Isso é meio óbvio. Pelo menos entre os não institucionais. Porque nos institucionais tem esse absurdo aí de que podem participar alguns aí, pessoas vinculadas na oferta. Eu acho isso meio esquisito, mas é possível, tá? Nem vou entrar muito nesses detalhes porque isso não afeta a nós, tá bom? Bom, no dia 10/10 aí, que a gente vai falar de um cronograma, mas só para melhorar para vocês, vai ser informado então, vai ser informado a cada investidor, seja de qual segmento ele for, o preço da ação, a data de liquidação, se vai haver rateio, já vamos explicar isso aí, e o valor do investimento que ele tem com a devolução de algum eventual valor que ele tenha colocado a mais, caso tenha
rateio, tá bom? Na hora de fazer a sua oferta, você pode definir um preço máximo por ação. O que é isso? Vamos supor aqui que, já vamos antecipar essa informação, o preço aqui ele foi indicado uma faixa de R$ 21,17 a R$ 25,40. Não é obrigado a seguir isso aí, mas a Vivara deu esses valores de referência. Pode ser acima ou pode ser abaixo disso aí. Então, supondo que você chegue lá e fale assim, mas eu não quero participar da oferta se o preço fixar acima de R$ 24,00. Você bota lá, tá? Seja lá qual a modalidade você quiser, que o seu preço máximo é R$ 24,00. O que significa isso? Se o preço for fixado até R$ 24,00, ou seja, R$ 23,99, você está automaticamente inserido no escopo da oferta. Se for R$ 24,00 ou acima, você está fora, tá? Então, se você for colocar um preço máximo, saiba dessa possibilidade para depois não ficar assustado caso seja cancelado. Além disso, como a gente falou, a faixa indicativa aqui diz com preço mínimo R$ 21,17. Caso este valor não seja respeitado, ou seja, fixe um preço em R$ 20,00, os investidores não institucionais podem desistir da oferta. Então vai ser comunicado o preço. Se você vê que foi um preço abaixo de R$ 21,17, você pode entrar em contato com a sua corretora se quiser e falar que não tem interesse, ainda que você tenha fixado outro preço máximo. Se você fixou um preço máximo e a oferta foi fixada acima de R$ 21,17, mas abaixo do máximo, você está dentro e aí não tem nem choro nem vela. Bom, vamos lá que tem bastante coisa. O vídeo já vai ficar longo, já vou antecipando para vocês. No formulário de participação, o investidor deve inserir em qual hipótese se enquadra, já falei, private, lock-up, varejo lock-up ou varejo comum, e sob pena de ficar nessa última hipótese ou eventualmente não participar da oferta. Ou seja, se você não preenche nada, na melhor das hipóteses você vai ficar na oferta do varejo simples, mas é possível que sua oferta seja cancelada. Dependendo da sua corretora, você nem vai conseguir enviar aí o formulário se você não preencher em qual hipótese você se enquadra. Tá? Se o investidor for pessoa vinculada, que é isso, relacionada à Vivara ou à Bolsa de Valores ou algum dos coordenadores da oferta, ele tem que informar, senão, por óbvio, ele pode ter o seu pedido cancelado, né? Porque tem algumas restrições para quem é pessoa vinculada. Inclusive, tinha um prazo aqui, até o dia 26/9, para as pessoas vinculadas participarem. Se essas pessoas vinculadas quiserem participar da oferta comum, elas têm que respeitar alguns requisitos. Um deles é informar que a pessoa é vinculada e por alguma razão não usou o prazo que ela tinha. E segundo, excesso de demanda. Como é que isso é caracterizado? Havendo o tal do excesso de demanda, ou seja, por mais de 1/3 das ações, logo de cara, as pessoas vinculadas vão ter seu pedido cancelado. Como a gente vai ver lá para o final do vídeo, algumas instituições falam que esse excesso de demanda já aconteceu. Então, alguma pessoa vinculada que não entrou no seu prazo já estaria fora. Tá? Até as 10 horas da data de liquidação, que é o dia 11/10, tá? Você tem que deixar o dinheiro disponível à sua oferta. Ou seja, como a gente falou, no dia 10 eles vão dizer lá, dia 8 vão dizer o preço, dia 10 vão dizer assim, de acordo com esse preço, com o dinheiro que você colocou, você vai ter tantas ações, números quebrados eles desconsideram, cobram lá uma taxa, porque para quem não sabe, geralmente para fixar o preço lá, tem uma taxa, desconta, vai falar, ó, deu tanto, sobrou tanto. Até o dia 11 você tem o limite para você colocar até as 10 horas do dia 11 o dinheiro relativo à quantidade de ações que você adquiriu. Então, vamos supor que você entrou lá na oferta mínima R$3.000, tá? E o preço fixou, sei lá, R$25. Bom, considerando que não tem rateio, que eu acho difícil, que a gente já falou, vai passar um cálculo aí na tela, mas nessas condições aí você teria 120 ações, né? Você teria 120 ações. Então, supondo que você não tem rateio, você teria que botar esses R$3.000 aí até o dia 11. E se eu não botar até o dia 11, às 10 horas da manhã, aí você perde a sua oferta e essas ações aí vão para a garantia firme de liquidação que a gente vai falar para frente. Então, fique esperto, eu diria para colocar o dinheiro até antes do dia 11, para evitar de você não ficar de fora da oferta. Não é que você vai perder o dinheiro, não vai ficar de fora da oferta. Tá? No dia 11, como a gente falou, a data da liquidação, entrega do ativo. Se houver suspensão ou modificação da oferta, ela tem que ser comunicada. Se for comunicada essa modificação, você aí
teria que verificar se permanece ou não na oferta. Se você não falar nada e for modificada a oferta, considera que você está concordando com essas mudanças. Então fique esperto para caso haja alguma mudança. Na oferta institucional, só rapidamente vamos comentar. Para investidores institucionais, óbvio, né? Empresas, bancos, grupos de investimentos, etc e tal, eles vão ficar com as sobras, como a gente já falou, tá? E podem ter pessoas vinculadas, inclusive algumas aí podem participar da fixação do preço, tá bom? Então vamos só comentar o que seria o rateio, tá? Para quem ainda não entendeu. Se for muito grande a procura, você entrou lá com 3 mil reais, tá? Então você não vai fazer, então, entrar com 3 mil, você vai entrar, sei lá, com 2 mil reais, tá? E esses R$1.000 de diferença, você recebe de volta, tá? Então, na hora do rateio, eles vão levar em consideração a quantidade de ações proporcionais. Se você entrar com 1 milhão, por exemplo, por óbvio, você vai sofrer menos com o rateio do que quem entrar pelo valor mínimo, tá? Então, talvez quem entrar com 3 mil lá vai sofrer uma proporção maior do rateio, só consiga investir 1.000, etc e tal, tá? Então, o rateio é isso. Você quer entrar com um valor X, você vai entrar com um valor mínimo. No nosso exemplo lá, você entraria com 3 mil, com R$25, você teria 120 ações. Se você entrando com 2 mil, você teria menos ações, né? No nosso exemplo lá, né, você aí com 2 mil receberia, ao invés de 120, só 80 ações. Só para vocês saberem como é que é essa questão, tá? Então vamos lá. Qual é o cronograma da oferta? As reservas se iniciaram no dia 25/9, se encerram 7/10 às 16 horas. Vai passar tudo isso na tela, tá? Book Building, ou a fixação do preço, 8/10. Bom, o anúncio de início, ou seja, quando eles vão dizer quando as ações vão começar a circular. E está dentro, esse cronograma aqui é só uma estipulação, por isso que tem o anúncio do início, que provavelmente vai respeitar isso aqui, tá? Vai ser o dia 9/10, onde consequentemente vão se dizer a cada acionista quantas ações eles vão receber, qual foi o investimento, se ele tem dinheiro a receber ou não. No caso, quem tem que colocar o dinheiro vai se definir a data para ele colocar o dinheiro, que via de regra é o dia 11, etc e tal. O primeiro dia de negociação das ações na Bolsa de Valores é o dia 10/10, tá? Inclusive começa esse prazo aqui para aquelas ações do book de estabilização da Merrill Lynch, tá? Data de liquidação 11/10, mas provavelmente no dia 10 você já vai ter negócios aí de compras e vendas de ações, para quem vai fazer day trade, etc. Bom, limite para opção das ações suplementares, ou seja, aquela questão lá da estabilização, 9/11, ou seja, até 9/11 o Merrill Lynch pode comprar e vender lá aqueles 15 milhões de ações, 15 milhões? Perdão, 10 milhões de ações lá para estabilizar o preço. Limite da liquidação dessas ações 12/11. Agora uns prazos aí para nós aí. O fim do lock-up para o varejo, ou seja, aqueles 45 dias, se encerra em 23/11. O fim do lock-up para o pessoal do private, que é 120 dias, se encerra em 6/2 de 2020 e pretende-se encerrar esta oferta oficialmente no dia 8/4 de 2020, tá? Agora a gente vai falar da garantia firme de liquidação. O que é isso, galera? Que é até meio confuso. Basicamente é o seguinte: você escolheu que quer participar da oferta. Aí você fala assim, vou participar da oferta. Você vai lá, preenche o formulário e manda. Isso aí seria você subscrever as ações, tá? Mas aí você não integraliza. O que é integralizar? Ou seja, até o dia 11 você não botou dinheiro. Se você não fizer isso, você sai da oferta. Mas essas ações, o que acontece? Os coordenadores da oferta, a gente lembrando, Itaú, Merrill Lynch, JP Morgan, XP, eles então vão pagar este valor, tá? Tomar as ações para eles e eles podem vender ou não. Então, como eu falei, há a possibilidade da oferta não se concretizar, sobrarem ações? Mas é muito remota, justamente porque essa questão da escadinha de passar do maior para o menor, do private, o varejo lock-up, o varejo para o institucional, e ainda tem essa garantia firme de liquidação, que caso você vai lá e por algum motivo que diz que quer participar e não botou o dinheiro no dia, vai para os coordenadores da oferta, que inclusive podem podem adquirir essas ações, né? Já vai ter o preço no dia 11, então eles vão pagar o valor correspondente a essas ações e podem vender,
tá? E isso independentemente daquelas ações da estabilização. Bom, já falamos aqui da faixa indicativa do preço, da questão do lockup, tá? E além de todos esses lockups aí do private, lockup do varejo, temos também o lockup dos controladores, dos acionistas vendedores, que como a gente falou, não vai ter suas novas ações, vão ter o acionista que vai vender suas ações, dos coordenadores, dos agentes de colocação, ou seja, desse pessoal aí responsável pela oferta e responsável pela empresa, eles também não vão poder vender ações, excetuada essa questão aí da garantia firme de liquidação, por um prazo de 180 dias a contar do dia 9 ao dia 10 do 10. Tá? Então, tirada essa questão bem específica da galera que resolveu participar da oferta e não pagou, as demais ações aí da relação institucional da empresa, dos coordenadores, dos controladores, também não podem vender. Tá? Então, assim, isso é interessante porque dificilmente o preço vai ter uma variação tão brusca, né? Que se tiver o agente estabilizador aí, que o Merrill Lynch, ele tem essa prerrogativa de comprar aí ações aí até o valor de 10 milhões. E a maioria dos grandes investidores, né, eles vão estar um lockup bem grande, né? 180 para os controladores e 120 para a galera private. E ainda tem o pessoal do varejo que pode entrar com lockup também. Então, pelo menos variações absurdas de preço a gente não deve esperar, pelo menos para menos, né? Porque se tiver para menos, o cara entra comprando para ajudar, tá? Até o encerramento do... e último aviso aí com relação ao IPO, o escriturador das ações é o Itaú, bom? Até o encerramento do vídeo, eu vi que a Vivara tem um site de RI, vou deixar aqui na descrição para vocês, porém, ele tem um site de RI, mas não divulgou seus balanços lá, bom? Tá, então só para dar um pano de fundo para vocês verem da situação atual da empresa, a gente coletou alguns dados aí em sites como Valor Econômico, Money Time, sobre a situação atual da empresa, já que não tem esta informação no site oficial dela, tá? Uma coisa interessantíssima da empresa é que ela teve uma alta de 142% do lucro líquido no primeiro semestre, tá? Ele atingiu 186 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o lucro líquido dela no ano passado inteiro foi de 198,4 milhões de reais, ou seja, só nesse primeiro semestre, aí, só até o momento que foi divulgado, ela já quase atingiu o valor de um ano inteiro passado. Então, é um desempenho bem interessante que ela está tendo esse ano. Tá? Com a IPO, a empresa espera arrecadar algo em torno de 1,57 bilhão de reais. Tá? E ela também anunciou aí no primeiro semestre de 2019 um ganho de 103,7 milhões de reais. Tá? Com relação àquela questão que eu já falei em várias empresas, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, já falamos de algumas, né? A Marisa, Magazine Luiza, Loja Renner, a última que eu fiz um vídeo foi a Ferbase, e várias empresas estão nessa situação, se não me engano a Via Varejo também, tá? E ela ganhou esses créditos aí não recorrentes, ela teria direito a abater dos seus novos impostos que ela teria mais para frente, ou simplesmente transformar em dinheiro para a empresa e distribuir, por exemplo, como dividendos ou investir. Tá? Além disso, ela teve um ganho de 19,8 milhões ao deixar de considerar os aluguéis como despesa, justamente por essa mudança das normas contábeis que permitiram isso para ela. Tá? O EBITDA da empresa subiu 87,3%, levando isso em consideração, e atingiu 223,2 milhões. Então seria algo em torno do lucro bruto ou lucro antes do imposto de renda. A margem do EBITDA subiu 16,9%, atingindo 42,6%. Porém, se nós excluirmos esses créditos aí tributários e essas questões aí contábeis, ou seja, os não recorrentes, a empresa teve uma alta do EBITDA de apenas 9%, atingindo um valor de 99,7 milhões, e uma queda da sua margem EBITDA em 0,7 ponto percentual, ficando em 19%. Tá? No balanço da empresa, ela considera duas outras empresas aí que são controladas, né? A Telerina e a Conipa. Tá? A Telerina é a que faz a importação, exportação, varejo, atacado das joias, bilheterias
e relógios da Vivaro, ou seja, seria basicamente o braço operacional da empresa, e a Conipa é o braço de fabricação, né? Onde ela tem os artefatos de joalheria, de ourivesaria e relojoaria para fazer esse produto. Então a Conipa é o braço de fabricação, onde ela produz os próprios produtos, e a Telerina é o braço de vendas, tá? E os dois estão incluídos no balanço da empresa. Bom, temos também dados de receita líquida, que ela atingiu no primeiro semestre 523,7 milhões. Só para terem uma ideia, a receita líquida do ano passado foi de 1,1 bilhão, então mais ou menos na mesma casa, né? Se botar mais 6 meses vai ficar quase a mesma coisa, né? Podemos fazer essa extrapolação. E isso representa uma alta de 12,8% em vendas nas lojas físicas, tá? Acho que estão existentes há mais de 12 meses, e 9,6% de vendas pela internet, corporativas e televendas, tá? Além disso, ela produz anualmente 1,8 milhões de unidades de seus produtos, que são joias, relógios, bijuterias. Quem não sabe, ela é uma joalheria de luxo, como a gente falou, sendo 80% desses produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, nos anos. A maioria dos 234 postos de venda da empresa estão em shopping centers, tá? E ela possui 3 centros de distribuição. Um em São Paulo, capital, na Zona Sul. Um na cidade de Embu das Artes, também em São Paulo. E um na cidade de Diadema, também em São Paulo, mas esse apenas para embalagens, tá? Só para complementar o balanço de 2018, ela teve um EBITDA ajustado de 245,8 milhões, como a gente viu aqui, 223 milhões só esse ano, com os não recorrentes, né? Então ela já estaria próximo de superá-lo, tá? Mas sem os não recorrentes teria só 99 milhões. E uma margem EBITDA de 23,2% no ano passado, que nesse ano ficaria em 19% sem os não recorrentes ou em 42% com os não recorrentes, tá? Então esses não recorrentes dão um impacto bem grande na empresa, que não necessariamente se repetirá, tá? Agora uns dados que não muito bons. A empresa tem uma dívida líquida de 220,4 milhões, tá? Isso apurado no primeiro semestre de 2019, isso é uma alta de 69,23%, considerando que ela terminou o final de 2018 com 130 milhões de dívida, tá? Então aumentou bastante a dívida da empresa em quase 70%. E a alavancagem, que é a relação dívida líquida com EBITDA ajustado, atingiu uma vez, ou seja, ela deve exatamente o que ela lucra. Isso é uma alta de 100%, porque essa relação era de meia vez aí no final de 2018. Tá? Então, no último semestre, ela teve um aumento muito grande da dívida e da sua relação dívida-lucro, o que é preocupante. Porém, se considerar que ela vai arrecadar tanto dinheiro assim no seu IPO, isso aí é fichinho, né? Vamos colocar assim. Tá? O site Money Times, tá? Em uma reportagem dia 27/9, que eu vou deixar aqui na descrição, aponta que a procura sobre os papéis superou a oferta em 5 vezes. O que isso quer dizer? Provavelmente vai ter rateio, tá? Provavelmente vai ter rateio, procura muito alta pelos papéis, nem todo mundo vai ter, porque tem uma quantidade finita. Então, provavelmente você que entra aí, seja lá com que valor for, sei lá, 5 mil, você dificilmente vai entrar com 5 mil reais, tá? Vai entrar com menos. Bom, com os números apresentados, esses números todos que eu falei, a rede de joalheria estaria avaliada em 5,5 bilhões de reais, que é 20 vezes mais do que o lucro anual que a gente falou aqui. O lucro da empresa aí em 2018 foi 198,4 milhões e o lucro este semestre é 186 milhões, avaliado em 5,5 bilhões. Então é bastante coisa. Os gestores que avaliaram a empresa entendem que ela tem potencial, por isso que está uma procura, uma entrada em massa e muito forte em cima desta empresa, tá? Então o que eu entendo sobre isso? É um mercado de nicho, tá? Mercado de luxo, bom? Ela já está com o site de RI, mas não divulgou os balanços, então meio ponto vamos colocar nisso aí, porque não é um ponto inteiramente positivo, que o balanço poderia já estar lá na RI, mas ela já se antecipou. Vai adotar um novo mercado, então governança não será problema.
está com um balanço muito positivo nesse semestre, mas muito também em função desses não recorrentes. E mesmo aí, tirando os não recorrentes, é um balanço ok. Tá? A empresa tem uma receita muito grande, na casa dos bilhões, mas o lucro na casa dos milhões, o que mostra que ela tem um custo muito grande operacional. Bom, aparentemente ela é bem gerida, né? Os gestores falam isso, então isso aí alavancou bastante a procura sobre as ações da empresa. Tá? Parece ser uma empresa ajeitadinha, e se você gosta aí do mercado de luxo, né? Investe em JHSF3, Arezzo, empresas do tipo, esta é mais uma empresa para vocês. Eu acho que em momentos de crise o luxo é algo dispensável, tá? Então, assim, se você entende que vai ter uma crise nos próximos anos, não seria uma empresa muito boa para você ter em carteira, né? Agora, se você entende que a economia vai bem, o luxo também acaba sendo um gasto, né? Para uma carteira sólida é bom setores essenciais, como alimentício, elétrico, bancário, né? E nem isso, né? Porque tem algumas notícias esquisitas e vamos ver, né? Além disso, a oferta tem uma série de lockups. A maioria dos investidores que vão botar bastante dinheiro na empresa tem lockups aí variantes de 180 a 45 dias, isso aí já para oferta de varejo, o que mantém o preço mais ou menos estabilizado nesse tempo. E tem também um estabilizador de oferta que vai poder comprar e vender algo em torno de 10 milhões de ações para regular o preço. Bom, então assim, pelo menos variações absurdas de preço não devem ser esperadas. Parece uma oportunidade interessante, mas eu tenho por hábito me abster de questões aí de IPOs. Talvez acompanhar o desempenho da empresa e entrar após o IPO seria o meu palpite para ver um investimento nessa empresa. Mas tá aí, este aí foi a visão sobre o IPO da Vivara. Como eu falei, o vídeo ficou longo e não poderia ser diferente, porque tem muitos detalhes para serem abordados. Então, peço a desculpa já por esta razão, não consegui simplificar falar desse tema. Bom, mas se você gostou mesmo assim do vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e também visite os produtos parceiros que estão na descrição e passando na tela neste momento. São meus e-books, o Guia Rápido do Mercado, as 6 dicas para atingir a independência financeira, a planilha de controle de ativos, você controlar seus trades, seus orçamentos, investimento em renda fixa e variável, e ter uma mão na roda no imposto de renda, e também o grupo privado, seu canal financeiro, caso você queira ter um acompanhamento mais de perto da minha parte, acompanhamento de controle emocional por parte da minha esposa, lives exclusivas, grupo do Telegram, grupo do Facebook, conteúdos e muito mais. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu vou tentar respondê-lo. E eu agradeço fundo do coração pela paciência, pela audiência. Um abraço mesmo, eu fico por aqui e até um próximo vídeo.